Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro, bem-vindos a 2024 e para começar o ano 2024 vou recordar as tristezas de 2023 e vou inaugurar aqui o primeiro top do ano e vou fazer, provavelmente aprofundar um bocadinho mais do que aquilo que eu fiz no ano passado e fazer aqui tops globais do ano das coisas que eu normalmente falo aqui. E vou começar com o top dos jogos que eu gostava de ter jogado em 2023 e não foi possível. E vou citar aqui 12 jogos e vou citar por ordem de importância, ou seja, aqueles que eu queria ter jogado mais e não foi possível, começando de uma forma incremental, ou seja, os últimos jogos seriam mesmo aqueles que eu queria mais ter jogado e não foi mesmo possível, por razões de curiosidade, ou seja, qualquer coisa que eu gostava mesmo de ter levado à mesa e não deu. Então vou começar por citar aqui esses 12 de uma seleção de muitos, mas também foi preciso fazer aqui alguns critérios e fazer aqui algumas escolhas. Então, o primeiro destes jogos foi o Autobahn, um jogo que eu estava a esperar há muito tempo. Ele já estava o ano passado disponível na Essen Spiel, mas não tinha chegado ainda aos apoiantes, e depois o nosso, aqui em Portugal, demorou ainda mais tempo a chegar por razões de logística. No jogo, até está alguns aqui para a prateleira, não deu para jogar. É um jogo que eu tenho muita curiosidade, um jogo assim já pesado dentro destes jogos de estratégia, dentro destes Eurogames, que simula a parte da construção das autoestradas na Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, mas que eu não tive oportunidade de jogar, ainda está ali para ser explorado assim que possível, e eu gostava de ter jogado e não foi possível. Vamos ver se será possível este ano, gostava mesmo muito, porque é um jogo que me parece que tem um nível de complexidade, de profundidade, de gestão, de desafio e numa temática, num tema, numa ficção que me agrada, e também tenho interesse e curiosidade para saber como é que foi simulado este sistema de transportes, porque no fundo é o sistema de transportes com as infraestruturas e com também a matéria, o material circulante e os combustíveis e todas essas coisas. O outro jogo que eu gostava também de ter jogado, curiosamente, vem também aqui na lógica dos jogos ligados a automóveis, não sei porquê, eu até que não sou propriamente um grande entusiasta de automóveis, mas obviamente gosto de automóveis e preciso deles, é o Horseless Carriage, que é o jogo mais recente da Splotter, um jogo que eu também tenho, aliás, estes jogos eu tenho todos, o jogo que eu também tenho, que está, eu já nem sei se o abri, se não, tenho essa dúvida, mas esse é mais um jogo pesadíssimo, complexo, difícil de entrar. Das análises que eu vi, parece que proporciona experiências de jogo muito interessantes, portanto, dentro desta lógica dos jogos de planeamento e de estratégia e de gestão e de que normalmente eu imagino que tenha também alguns aspectos de design que não perdoem más decisões, é muito típico nos jogos da Splotter fazer isto, provavelmente com alguns problemas de produção, porque também costuma ser típico, e de interface e de experiência do utilizador, mas tenho muita curiosidade para jogar o jogo e vamos ver se também haverá em 2024 o tempo necessário para desmontar e digerir este sistema de jogo, um jogo que também me fascina bastante. Outro jogo que eu também gostava muito de experimentar pela experiência e pela diferença, ou seja, por dar uma nova experiência diferente dentro do contexto dos Eurogames, é o Deal with the Devil, que é um dos jogos mais recentes, quer dizer, do ano passado, houve novos, do ano passado da Chess Games Editions, em que estamos a jogar um jogo que é especificamente para 4, e isso é obviamente também um problema do jogo em si, mas trata-se de um jogo em que tem um elemento de bluff, um elemento de dedução, porque supostamente um dos jogadores pode ser o diabo, e isso vai ter penalidades e influência no sistema de jogo, naquilo que é também um Eurogame de gestão, desenvolvimento e planeamento, complexidade também considerável, portanto mais um jogo que vai exigir condições muito específicas para ser jogado, e provavelmente este é um dos padrões deste tipo de jogos que eu vou aqui referindo, e se calhar a razão pela qual não foi possível jogá-los, ou pela complexidade, pela duração do jogo, o tempo necessário para o aprender e a quantidade de pessoas para vos poder jogar. Aqui o Deal with the Devil é um destes casos que vai exigir claramente um grupo focado e com as 4 pessoas a saberem o jogo e com tempo também para o poder jogar, mas acho que proporciona também uma experiência diferente daquilo que é o típico neste tipo de jogos. Outro jogo que eu também não consegui jogar é o Factory 42,
um jogo em que temos de gerir uma mina com anões, e os anões têm convicções políticas, portanto vão haver movimentações sociais na nossa mina, e tem elementos semi-cooperativos de gestão desta força de trabalho, com as suas reivindicações, com os seus direitos e com todo o sistema de otimização que temos que fazer. O jogo teve uma segunda edição, eu tenho essa segunda edição em que houve algumas melhorias da experiência do utilizador e do interface do utilizador, portanto eu acho que o jogo melhorou aí, também fui falando com algumas pessoas, mas não tive a oportunidade de ainda o poder jogar. É também um jogo que eu tenho muita curiosidade e tem também o sistema da torre de cubos, que é sempre um sistema que é interessante, especialmente nesta forma de ter um sistema com aleatoriedade, mas que tem algum controle. Portanto, tenho muita curiosidade em saber como é que foi implementado, também ainda não foi possível jogar. Outro jogo que eu gostava de ter jogado com muita vontade, com muito desejo, foi o Cuba Libre, que entra nos jogos do tipo Coin, que são um tipo de jogos de guerra que permitem ser jogados a mais do que 2 jogadores e tem um sistema de interação diferente, baseado em cartas, ou seja, que é no fundo equilibrar um sistema em que cada uma das fações está a lutar pelo poder e tem de se reequilibrar, quase que buscando algumas mecânicas de Eurogames, mas transpondo-as para um jogo de guerra com um contexto de representação de uma simulação histórica. Neste caso, o Cuba Libre é sobre a guerra que levou depois ao regime de Fidel Castro. A luta interna para o domínio do poder, quer seja uma tendência mais capitalista ou mais comunista, e tem esta relação com a simulação de eventos históricos, mas no fundo é um jogo de guerra com a mediação de poder ser jogado a mais do que 2 jogadores, porque normalmente os jogos de guerra tendem a ser para 2 jogadores. Quando não são para 2 jogadores, costumam inovar no sistema de jogo para isso poder ser enquadrado e aplicável. E eu tenho muita curiosidade, nunca joguei nenhum jogo do tipo Coin, este é provavelmente o mais simples de todos, pelo menos foi o que eu fui lendo. Eu tenho também o jogo em espera e vamos ver quando é que vai ser possível também jogar este tipo de jogo, porque lá está, vem produzir outro tipo de experiências diferentes que eu procuro cada vez mais. Por falar em guerra, o próximo jogo também é um jogo de guerra, ou pode ser considerado como um jogo de guerra, ou um híbrido a tender para o jogo de guerra. Trata-se do La Familia, que é um jogo sobre as guerras da máfia siciliana nos anos 80. Trata-se de um jogo com um aspecto cativante, mas que no fundo será um jogo de guerra e de violência, em que estamos a jogar 2 contra 2. Portanto, também mais uma condicionante para poder levar o jogo à mesa, num jogo que também é complexo, que é longo, é um jogo de guerra, mas tem também alguns mecanismos típicos de jogos europeus, por exemplo, como a alocação de trabalhadores. Serão provavelmente os membros da nossa família que vão estar a fazer diversas coisas, algumas delas com certeza malvados aos outros jogadores ou ao sistema de jogo, porque trata-se no fundo de um jogo que simula a gestão de uma família de mafiosos. Portanto, qualquer coisa que vai levar aqui para um lado mais negro, e isso também se relaciona com algumas das críticas que o jogo recebeu, mas acima de tudo eu acho que é importante como uma simulação, e é bom haver este tipo de jogos que nos permitem entrar nestes papéis como um escapismo e como uma simulação para melhor compreendermos a realidade e até a natureza humana e a natureza das relações entre humanos e as sociedades humanas. Portanto, é bom haver estes jogos, mas que são claramente jogos para adultos, para públicos mais maduros, para poderem então retirar o melhor partido daquilo que é uma experiência que pode ser negativa, enquanto uma experiência de jogo, mas lá está relacionado com o tipo de experiência e maturidade que nós procuramos nos jogos. Mas este tenho muita curiosidade para experimentar, até porque foi construído com um sistema gráfico e uma arte pouco típica para este tipo de jogos. Eu tenho curiosidade em ver como é que isso funciona na prática. O outro jogo que é uma grande vergonha eu ainda não ter jogado é o Die Maker. Já li muito sobre este jogo, mas nunca o joguei efetivamente. Eu tenho a versão que saiu no último Kickstarter, e está ali até, e não o consegui jogar ainda. É um jogo longo, demora algum tempo, e obviamente exige que os jogadores dominem também este sistema de regras e tenham uma disponibilidade para jogar estas horas todas. Teve quase para ser jogado na última Lariacon, mas não consegui jogar, não foi possível, mas espero que então durante este ano se encontre a disponibilidade adequada para o poder jogar. Um jogo que é o clássico, eu penso que é mesmo a primeira entrada do Board Game Geek, num jogo que na sua versão original é de 1986, portanto aqui um grande clássico que influenciou muito daquilo que é o design de jogos modernos e contemporâneos que nós temos hoje, quer no estilo europeu, quer nos jogos mais de simulação, a tender mais para a geração de ficções e narrativas como são conhecidos os jogos de estilo americano.
embora hoje esteja tudo fundido. Mas este jogo é claramente muito importante e uma grande falha não o ter jogado, e eu continuo com muita vontade em poder combinar então uma partida do Daimaku. A seguir, outro jogo que eu gostava muito de jogar é entrar aqui na série PAX. Era o PAX Renaissance, que eu ainda não consegui levar à mesa, também está em espera, e até tenho as moedas e aquilo tudo, com os componentes mais elaborados, mas também ainda não foi à mesa. É pelo que eu fui lendo e vendo, é um dos PAX já com uma complexidade bastante grande. Eu que aprecio bastante o Pax Pamir, que é um dos mais simples, podemos dizer assim. Este Pax Renaissance entra noutros níveis, com níveis de simulação mais profundos, com complexidade de regras e naquilo que é quase a reescrição da história numa realidade que nos é mais próxima, que é este período renascentista na Europa e no Mediterrâneo, que influenciou muito aquilo que é a história hoje em dia. E o jogo dá-nos esta possibilidade de mudar a história com interações, por vezes negativas, de conflito direto entre os jogadores, mas que são coisas que eu procuro ter, pelo menos, com algumas doses consideráveis naquilo que são as experiências de jogo que eu procuro. Ou seja, vou jogando todo o tipo de jogos, mas gosto de ter também estes jogos mais aguerridos, mais tensos, mais de interação, porque geram memórias, ou seja, jogos memoráveis. E eu queria muito jogar este PAX Renaissance, também espero que possa ser jogado em breve. Também um jogo que vai exigir tempo, vai exigir preparação dos jogadores, devido à complexidade de todo o sistema, e pessoas que queiram entrar neste mundo conflituoso, neste mundo caótico que normalmente são os PAXs. Nem todos os jogadores gostam desse tipo de experiência. Quase na mesma lógica, o próximo jogo é também um jogo caótico de simulação, com interações negativas, é o John Company, aqui no Second Edition, um jogo do Carl Urwell, muito conhecido pelo Root e pelo Pax Pamir. Também um jogo que simula aqui um período negro da história, aqui do colonialismo, muito focado na Índia, especialmente no colonialismo inglês, e o jogo tem estas interações, estas decisões, estas simulações em que estamos em conjunto a gerir uma empresa colonizadora, a Companhia das Índias inglesa, e gera muitas situações de stress que nos levam a questionar sobre aquilo que é o nosso papel dentro do jogo, o que custa para poder progredir, o que implica, e todos os elementos de simulação têm elementos de colaboração porque estamos na mesma empresa, embora tenhamos todos objetivos particulares. Isto traz riqueza à experiência de jogo e eu quero muito ver como é que isto se joga. Lá está, mais um jogo complexo, com regras complicadas, com muitas exceções, porque entra dentro deste campo da simulação. E então são casos que nem sempre são fáceis de levar à mesa, como é óbvio, não é? Não é uma coisa linear, direta e instantânea, porque todos nós temos vidas muito ocupadas e nem sempre temos todo o tempo que estes jogos necessitam de preparação e tempo de jogo e de jogadas repetidas para poder tirar o melhor partido deles. Outro jogo que estava aqui na minha prateleira, mas eu até tirei nesta fase de arrumações, é o Clash of Cultures, que é um jogo que entra dos jogos de construção de civilizações, que é um tipo de jogo que eu gosto muito. Eram os jogos que eu normalmente jogava quase sempre em modo digital e vou jogando de vez em quando. O Clash of Cultures supostamente vem aproximar mais deste tipo de jogos em que estamos a desenvolver a nossa civilização com a árvore tecnológica, com o desenvolvimento económico, com a ocupação e gestão espacial do território. E o Clash of Cultures vem trazer isso para o modo analógico, e nesta segunda versão, eu penso que tem a Monumental Edition, tem ainda uma produção melhor, e eu tenho muitas expectativas para ver o que é que este jogo proporciona, mas mais um jogo complexo que exige horas de jogo e que eu ainda nem sequer sei jogar, mas também deposito muitas expectativas neste jogo, porque eu gosto destes jogos de construção de civilizações, estes Civ Builders. E entramos aqui no segundo jogo mais aguardado que eu queria ter jogado, é o Voidfall. O grande jogo económico do ano, o grande jogo massivo espacial em que temos frotas para gerir, partes do universo para controlar e desenvolver, interações que podem ser conflituosas com os outros jogadores, mas com um sistema económico profundo e complexo por trás, e com uma produção incrível, especialmente nesta produção de Kickstarter, que é a que eu tenho, mas muito dispendiosa também. Ainda não me foi possível jogar, vamos ver. Provavelmente, das críticas que eu tenho visto, o jogo está incrível, está mesmo muito bom. Vamos ver quando é que eu tenho então o tempo para poder jogar. Este é um jogo, por exemplo, e é uma das minhas limitações, exige, por exemplo, estar montado numa mesa para o podermos digerir.
Muitos destes jogos, se eu tivesse o espaço físico para poder controlar e ter mesas permanentemente com os jogos, seria muito mais fácil lidar com eles. Provavelmente é uma dificuldade que muitos de vocês têm, ou aqueles que têm esta possibilidade de ter estes espaços, provavelmente irão concordar comigo que é uma melhor forma de irmos abordando estes jogos mais pesados. Portanto, este Voidfall, claramente um que está por explorar. Provavelmente, se eu tivesse jogado, quase certeza que estaria nos primeiros lugares do top dos jogos que eu vou apresentar, dos que mais gostei do ano, mas infelizmente não foi à mesa, não dá sequer para ser considerado para esse top. Muitas expectativas perante este. E por fim, o jogo que eu gostava mais de ter jogado, e provavelmente aqui o que pesou mais em vir aqui para número 1, porque era um que esteve mesmo quase para ir à mesa durante a LeireaCon e não foi, andava a ser adiada há muito tempo. Eu consegui comprar a última edição deste jogo, e foi caríssima, que foi o Struggle of Empires. Trata-se de um jogo de Martin Wallace, de um jogo de guerra, de colonialismo, que vai falar de temas pesados, difíceis, que nos vai levar para um jogo de guerra em que temos alianças que se vão formando e quebrando tudo pelos interesses dos impérios, e isto tenho muita curiosidade para saber como é que isto nos faz sentir enquanto jogadores no sistema de jogo, que tipo de interações é que surgem no jogo, como é que isto foi feito, o sistema mecânico, como é que os jogadores vão reagir a isto e que história que nós vamos racontar depois de jogar este jogo. Muita curiosidade, um jogo de combate, de desenvolvimento económico, de controle de alianças e com uma produção interessante e que nos leva para temas que nos fazem questionar sobre a nossa história e o nosso futuro. Isto são coisas que me cativam cada vez mais. Struggle of Empires foi aquele que eu mais gostava de ter jogado. Não foi possível, mas vamos ver quanto é que se poderá jogar. E pronto, foi esta a minha lista de jogos que eu mais gostava de ter jogado em 2023. Uma lista variada, muito dominada por jogos pesados, por jogos complexos. Aqui a tender para jogos de guerra e jogos de interação, jogos de simulação, com um ou outro Eurogame mais complexo aqui espalhado, mas que demonstra aquilo que é provavelmente uma dificuldade que muitos sentem, que é a falta de tempo e disponibilidade para jogar estes jogos mais profundos, que nos obriga a ter que gerir a nossa própria vida para eles serem possíveis de ser jogados. Mas pronto, fica aqui a minha lista de frustrações, mas também de esperança para o novo ano, de poder jogar estas maravilhas do design dos jogos analógicos e todas as experiências interessantíssimas, mesmo partindo de experiências negativas de simulação e de jogo, mas as experiências positivas que nós podemos tirar deles para a nossa vida, para a nossa saúde mental e para o nosso convívio e interação entre pessoas que querem tirar o melhor partido dos jogos. Então vá, foi a minha sugestão, a minha partilha, e como sempre fico curioso e disponível para saber aquilo que foi a vossa opinião e os jogos que vocês também gostavam de ter jogado mais durante o ano que passou e que não conseguiram. Então vá, obrigado, adeus.